Olá, olá, olá. Vou aproveitar para registrar mais algumas presenças aqui. O debate está muito bom, muito esclarecedor, muita informação de qualidade. Portanto, eu quero super agradecer a Charles, mas ainda tenho duas perguntas aqui, né? Mas eu estou adorando essa live porque nós precisamos discutir tributos. E ele voltou, está aqui conosco. Agora eu aprendi, agora eu tô craque nesse negócio. Você Olha, está craque! Que beleza! é porque eu não sou Adorei, dessa Chá. geração, minha geração é mais atrás, é mais antiga. Pois Eu não sou tão é, jovem mas assim. a gente vai se adaptando, a gente vai se adequando. Porque a gente também não quer ficar para trás, não. Não, não, não. A gente quer ficar também um pouquinho na modernidade aí, né? É, Acompanhar a modernidade. Mas a gente estava discutindo sobre essa situação da taxação das grandes fortunas, esses dados absurdos que você nos apresentou aqui, né? Paulette está dizendo que fez até um cafezinho para acompanhar a live. E, e, Blowen, está é o dizendo Blowen, parabéns, Wilson Liv Blowen, Charles. Wilson Blowen. É Blowen. É, Pois é. Parabéns a Liv Charles pela live. Que tal pensar em outra sobre dívida pública dos estados? Fica a dica, é um excelente tema para a gente poder discutir, dívida pública dos estados, também dos municípios. Acho que Carla até poderia falar, de repente a gente marcar um outro momento, é, para a gente poder fazer esse debate, Estado, mas também a situação dos municípios, a capital baiana, por exemplo, a situação de Salvador. O Rubens está aqui dizendo que a ajuda financeira aprovada aos estados pelo Congresso será suficiente para garantir os salários e contratos até o fim de 2020. Na verdade, ele não está afirmando, ele está fazendo uma pergunta. Eu quero acrescentar que o que a Bahia ficou numa situação também bem delicada, foi a menor ajuda, né? Foi a nossa. Então, que seria importante você, Charles, também comentar sobre isso, essa aprovação que o Congresso fez de uma ajuda para compensar as perdas na arrecadação de Estado e município. Como é que você vê esse projeto? Se você acha que vai ser suficiente, outras iniciativas terão que ser tomadas, enfim. Valdeca está dizendo que chegou há pouco, está aqui conosco. E alguém aqui sugerindo que a gente faça sugerindo a mim que a gente consiga um título aí para Charles. Vamos trabalhar para isso. Título de cidadão baiano ou título de cidadão de Salvador, porque ele já é da nossa casa, ele já é íntimo mesmo da Bahia. E, então, vamos fazer essa movimentação aí, Charles, para lhe dar esse título que você é merecedor. E vamos botar isso nossa. que você faz para a gente fazer uma festa linda, vamos mobilizar todos os fazendários aí para fazer uma coisa bonita. Eu topo o desafio. Desafio dado, será cumprido, viu? Não, eu me confundo com o baiano tranquilamente. É só eu não falar muito, porque eu tenho esse sotaque de paraense. Se eu ficar caladinho, eu passo certinho aí como baiano tranquilo. Olha a pele. Nossos irmãos, não só de luta, mas de vida, né? Charles, eu queria perguntar, a penúltima pergunta aqui para você, vem de Wadja, ela quer saber sobre o papel dos sindicatos. Como é que você vê o papel dos sindicatos nesse momento e dos movimentos sociais, da militância ativa, que porque o momento agora é diferente, não é só o sindicato organizado para reivindicar salários, direitos trabalhistas, mas é o sindicato também com um olhar
em relação à solidariedade para as pessoas que mais precisam, fazendo conexões, redes de solidariedade. E o Sindicefaz, eu não sei se você ouviu, no começo eu falava sobre isso, o Sindicefaz aqui na Bahia participa do Comitê Solidário, o Comitê Popular Solidário, e também participa da Rede de Solidariedade aqui de Salvador, com diversas entidades populares, comunitárias, e fizeram entrega de mais de 2.600 cestas de alimentos, me parece que foi 2.600 ou 2.500 cestas de alimento, para a população que mais precisa. Porque, apesar do auxílio emergencial, muita gente ainda não recebeu, passa fome, são famílias grandes, não dá para achar também que uma contribuição de R$ 600 resolve todo o problema de sobrevivência de famílias de 5, 6, 7, 8 pessoas, não é? E o sindicato, então, entrou em campo e está fazendo esse trabalho que é super bonito. E ela faz essa pergunta, como é que você vê o papel do movimento sindical nesse momento e dos movimentos sociais frente aos novos desafios que a pandemia nos traz. Foram 23 toneladas de alimentos, o Ad já está aqui me corrigindo, porque cada cesta, né, tem mais de 10 quilos, 20, 30 quilos. Então, foram 23 toneladas de alimento que o Sindicefaz proporcionou aí para distribuir com as organizações do movimento social. A gente viu comunidades sendo atendidas, alagados, Paripe, Piripiri. Foi uma incursão, caminhão chegando. Eu estava aqui só vendo as fotografias que chegavam, porque eu também faço parte do comitê, e fiquei muito feliz, sensibilizada com essa iniciativa do sindicato. É isso, Olha, eu falo sobre esse assunto com a maior alegria, enfim. O Sindicefaz é uma referência para nós. Eles sabem disso, eu não estou aqui fazendo média. De fato, eu tenho uma afinidade muito grande com a maneira, com o sindicalismo praticado pelo Sindicefaz, que é nesse que eu acredito. Aliás, na FENAFISCO, a gente está procurando exatamente imprimir esse tipo de sindicalismo, que no setor público a gente tem a obrigação de alargar o olhar da atividade sindical. O espectro de atuação do sindicato não pode ser mais, não deve ser mais apenas aquela coisa corporativa, que é muito importante, do salário, das condições de trabalho, sim, ok. Tem esse lado que não pode ser negligenciado. Mas é muito mais do que isso. Sindicato de verdade, sindicalista de verdade, principalmente do setor público, tem que ter posição em defesa da sociedade. Tem que discutir os interesses, os temas de interesse da sociedade. Tem que ter posição política. Tem que fazer política com P maiúsculo. Se posicionar criticamente sobre o que ele enxerga, sobre o que observa, se colocar ao lado da sociedade. Esse é o verdadeiro sindicalismo. É nesse que eu acredito. É isso que vale a pena. A gente sai de casa, a gente nem está saindo de casa nessa pandemia, enfim. De certo modo, a gente sai assim, virtualmente, né? Imagina, eu estou conversando aí com a Bahia agora, aqui de Belém. Então, vejam, é esse sindicalismo que eu acredito. É esse que vale a pena. Aliás, o sindicalismo, o meu discurso de posse até, deputada, assim, é muito interessante, eu abordo isso. O sindicalismo no Brasil está colocado em xeque. O sindicalismo no Brasil está num dilema existencial. Ou ele se reinventa, ou ele se reposiciona, ou ele não serve. E aquilo que não serve vai para a lata do lixo, é descartado. Então, a gente tem uma contribuição muito grande ao país. O sindicalismo sempre foi um espaço de transformação política da sociedade, de conquista, de avanço da sociedade. E ele deixou de ser por um tempo, por um largo tempo. E ele me parece que está voltando a ser isso. Né? E o tempo que eu convivo com o povo, né, com essa companheirada Sindicefaz, eu percebo que eles nunca deixaram isso. Eles nunca largaram, tiraram o pé disso. Mas eles sabem do que eu estou falando. A maioria abandonou, sim, a luta real,
na rua, o debate público, o posicionamento político. Então, muitos deixaram e ficaram em si mesmaram, né? Se fecharam para defender só os seus interesses, só olhar para o seu umbigo, não pode ser isso. Então, eu tenho muito orgulho de ter tantos companheiros aí do Sindicefaz, de ser esse sindicato tão importante, tão atuante e que incomoda o poder. Tem que incomodar, né? Tem que colocar o dedo na ferida, como eu disse há pouco. É isso que a gente tem que. É esse o nosso papel, é essa a nossa responsabilidade. E eu tenho que dizer ao Rubens também o seguinte: esse recurso que foi aprovado, auxílio emergencial aos estados e municípios, que, aliás, amanhã, se não estou enganado, tem uma reunião do presidente com os governadores, né? Até hoje ele não sancionou o projeto aprovado no Senado, o estágio foi no Senado. O recurso é insuficiente, mas não tem a menor dúvida disso. Está muito aquém da versão original aprovada na Câmara. Agora é o seguinte, a situação é tão dramática para estados e municípios que não dá para dizer não. Então é o seguinte, então vem cá, me dá esse recurso, eu preciso, mas ele não será suficiente. Isso é importante deixar muito claro. Aliás, a FENAFISCO tomou posição também a respeito. Nós emitimos uma nota deixando claro que esse recurso é insuficiente. É aquém da realidade, do drama que vive o país, da responsabilidade que recai sobre os ombros dos governadores. Aliás, a Bahia eu estou acompanhando também, estou acompanhando o Brasil todo. Tá? Então, os governadores estão com uma responsabilidade, estão na vanguarda, estão no campo de batalha, nesse enfrentamento a essa pandemia. Então, esse dinheiro não basta. Mas a gente tem um governo federal que é muito generoso com os bancos, mais de 1 trilhão para os bancos, mas na hora de dar uma ajuda para os estados e para os municípios, né, fica com aquela, né, puxando para baixo, puxando, queria dar R$ 200 de benefício, e a oposição atuou fortemente, aprovou 600, mas o Guedes tinha dito que era só 200 no máximo. Tá certo? Então, assim, Exatamente. é sempre assim. Verdade, verdade. Foi muito bem lembrado isso. Quer dizer, é um governo do fim do mundo, né? Um governo de desmantelo de direitos. E é um governo que não tem, de fato, compromisso com essa agenda de fortalecimento dos estados. E a gente não está nem pedindo grande coisa, não. A questão, a pauta agora é a exigência que a vida faz. Então, esse auxílio aos estados é fundamental para os estados terem condição de continuar enfrentando a pandemia e não entrar em colapso total, não só em relação às vagas, mas, de repente, atrasar salário, demitir gente, né? Assim, quer dizer, o Estado agora precisa de uma infraestrutura, porque está no meio da guerra, não pode ser fragilizado. E o presidente faz essa coisa, essa política tão mesquinha, apequenada, de ficar aí postergando, procrastinando e não pagando não aquilo que os estados precisam receber. Para os banqueiros, tudo, para as políticas sociais, é nada. Né? O que pode fazer para sabotar, ele tem sabotado. Mas eu quero também aqui aproveitar, Charles, perguntar a você se você, não sei se você saberá responder essa pergunta, mas acho que é uma questão também que foi enviada por João Jorge. João Jorge é o presidente do Bloco Afro-Olodum. E eu vi que Solange Lima, que é uma mulher que tem um trabalho fantástico na área da cultura, eu lembro aqui que há um projeto de emergência cultural que está em tramitação também no Congresso. A Câmara dos Deputados deve votar essa semana, que é um projeto de um socorro aos artistas, de um auxílio emergencial específico para a classe artística. E o João Jorge pergunta se seria possível, né, quais os instrumentos, os meios tributários para ajudar os produtores e os blocos afros, que também tiveram sua atividade paralisada, porque não é só a saída no carnaval, mas os blocos afros, eles têm uma série de trabalhos sociais aqui,
Eu até destaco que parte dessas cestas de alimento, Cefaz também mandou para o Olodum. Quero super agradecer, porque os músicos, os batuqueiros, né, os instrumental, os, a, os que garantem o sucesso da banda, não é? Eles estão passando necessidade. Porque uma coisa é a instituição, é quem dirige a instituição, e outra coisa são os músicos, são os percussionistas que vivem do trabalho que eles fazem. Se não tem show, não tem cachê. Né? Os R$ 600, que é o cachê de uma banda, de um músico, ele, se não tem atividade, ele não vai receber. Então, eu quero até parabenizar também assim que você faz por isso, que mandou também uma parte das cestas de alimento para os músicos e os percussionistas da banda Olodum, que estavam também precisando. Então, você vê, Charles, algum instrumento através de tributação que possa ajudar os produtores de blocos afros? Eles perguntam, é possível usar o Fundo de Combate à Pobreza? Essa é uma pergunta bem dirigida para a Bahia. Então, aqui depende muito da situação. Já respondendo na condição de deputada, isso é uma questão que a própria secretária Arani Santana também, eu conversei longamente com ela, pedi a ela, precisamos olhar para a situação dos artistas. Ela tem se esforçado para dialogar com a Fazenda, com o Manuel Vitório, na busca de uma saída para que o Estado possa assinar com algo para ajudar os artistas. Mas, enquanto nós não temos uma definição sobre esta matéria, eu gostaria de ouvir Charles, se ele tem opiniões sobre este assunto. Não, eu tenho sim. É João Jorge, não é? João Jorge. Tá. O presidente do Olodum. Essa questão ela é tão importante, tão sensível, e é tão angustiante a gente ver um governo, como ele trata e como ele encara a cultura no Brasil. Né? Ontem, ou hoje, sei lá, essa secretária Regina Duarte da Cultura protagonizou uma cena patética de... Na verdade, ela fez uma cena com o presidente comemorando o rebaixamento dela. Né? Então, ela saiu da Secretaria de Cultura, vai assumir lá um outro cargo lá no Rio de Janeiro, enfim. Então, assim, esse país, esse governo tem um verdadeiro desprezo pela cultura, pelos artistas. Porque artista e cultura significa liberdade, emancipação, senso crítico. Né? E olha, interessante, curioso, como, assim, talvez nunca a gente tenha precisado tanto e é tão presente a necessidade da cultura. Exatamente porque a gente está sem poder conviver, sem poder, né, abraçar as pessoas, encontrar as pessoas. E assim, a gente vê como a cultura que sustenta, primeiro, a identidade de um país, de um povo, né, a sua história, a sua carga histórica, né? Mas a abstração, o sonho, o desejo, a liberdade, a cultura representa tudo isso. Então, assim, a questão não é exatamente, João Jorge, tributária. O sistema tributário ele é uma coisa mais morosa. Né? É mais difícil ele começar a produzir os seus efeitos. Né? Eu estava falando há pouco do imposto sobre grandes fortunas. Se a gente conseguir implantar agora o imposto sobre grandes fortunas, ele só vai poder ser cobrado o ano que vem. Pra você ter uma ideia. O máximo que você consegue, o mais rápido que você consegue ter um efeito imediato em algum tributo novo é, por exemplo, uma contribuição social. Se você cria uma contribuição social na Constituição, que não existe ainda, você tem condição de implementá-la em até 90 dias. A partir de 90 dias, melhor dizendo, que é o período chamado de noventena. Para esse tempo da pandemia, que requer medidas urgentes de efeito imediato, nós tínhamos que incluir todo esse segmento da cultura em auxílio, em bolsa emergencial, para se manter. E não falta dinheiro para isso, João Jorge, acredite. Nem é uma questão tributária, porque realmente não falta dinheiro para isso. Existe recurso para isso. Inclusive os economistas... Existe recurso, é só priorizar. Você veja que o Bolsonaro agora, ele cortou
desse auxílio emergencial, esse motorista de aplicativo, ele cortou. Você veja... É perversidade. Nós estamos sob a égide da perversidade. Então tem que É um garantir para os negócio assim, é um artistas fascismo um tosco. recurso para as pequenas empresas, as É. microempresas, recurso para manter os empregos, para manter a sua atividade. E é o que os países todos decentes fizeram. Não vou falar desenvolvido, estou falando decentes. Todos os países do mundo, todos os países decentes, civilizados, garantiram que esses pequenos, principalmente os médios, não sofressem nesse período, né? Não tivessem como não se manter, não ter uma renda para subsistir, não tivessem obrigação, não fossem obrigados a demitir aquelas pequenas empresas, aquelas famílias que têm o seu empreendimento, é o artista, é a banda, é o grupo musical. Todos foram socorridos pelo Estado. E é isso que a gente tem que cobrar dos nossos, né? Do governo federal e também dos nossos governos. Certo, com certeza. Charles, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Adorei conversar com você. Foi muito bom vencermos as, os desafios da tecnologia, né? E conseguimos chegar até aqui com esse bate-papo super bacana. Esse tema que eu repito, que é um tema muito importante para a vida nas cidades, no estado, no país. Não é possível enfrentarmos esse momento sem pensarmos também no futuro. Eu queria ouvir de você, nas suas considerações finais, como você vê, como é que você pensa o novo normal, quando essa fase passar, quando a gente conseguir controlar esse vírus, não é? E pudermos voltar, quando a gente conseguir voltar a viver, nós vamos enfrentar, a viver publicamente, nós também estaremos diante de um grande desafio. Eu fico pensando que a crise econômica, na verdade, os países garantiram o isolamento social como única forma de proteger seu povo desse inimigo. Nosso inimigo público número 1 hoje é o coronavírus. Então, todo esforço as nações fizeram para isso. A China, que tem quase 7 vezes o número de habitantes que tem o Brasil, tem um número de mortos muito menor do que o que o Brasil está hoje. O Brasil está numa situação desenfreada e essa troca de comando de Ministério da Saúde, esses sinais trocados que o presidente faz com que a gente perca mais tempo no enfrentamento da pandemia, portanto, vamos levar mais tempo para sair do isolamento social, porque só se pode sair do isolamento social com segurança. O isolamento é para garantir a vida, repito. Então, quanto mais flexível está, porque a gente ainda não conseguiu chegar no nível de 70% de pessoas respeitando o isolamento. Então, até São Paulo, que é o epicentro da doença, uma série de medidas já foram tomadas, mas as pessoas continuam indo para a rua, e isso tem dificultado muito no controle da doença lá. Eu pergunto a você como é que você vê essa situação, né? De mais tempo envolvidos nesse movimento. Nós já estamos chegando ao final do primeiro semestre, nós já vamos entrar no mês de junho daqui a pouco, e não temos segurança de quando vamos sair. E ao sairmos disso, porque agora é a pauta da vida para depois a pauta da economia. Como é que você vê esse segundo momento? Quais são as suas expectativas? Porque fala-se que o país já está em recessão, e eu quero lembrar que a crise foi antes da pandemia, o Brasil já estava numa situação de grave crise econômica, esse governo não ajudou o país a sair da crise, e nós estamos caminhando para uma depressão. Na minha opinião, eu acho que a gente já está nela, né? Mas, quer dizer, não é mais só a redução
das atividades econômicas, é a extinção de ramos de atividades econômicas até, de pessoas que não estão, de empreendimentos que não conseguem se sustentar, que estão falindo, que estão fechando suas portas. Então, isso leva mesmo, pode levar o país a uma grande depressão. Como é que você vê isso? Pois é, olha, eu estava um dia desses numa discussão sobre exatamente sobre isso, essas perspectivas, né? Todo mundo fala que nós vamos não seremos mais os mesmos. Aliás, o primeiro que eu ouvi falar isso com muita força foi justamente o biólogo Átila Yamarino, lá naquele programa lá, Roda Viva. Ele fez uma fala assim, muito forte nesse sentido, né? Nós não seremos mais os mesmos. Quer dizer, e daí por diante tem muita gente falando assim, nesses termos. Nós não seremos mais os mesmos. Eu também acredito que nós não seremos mais os mesmos. Agora, eu não sei se não significa dizer que a gente vai ser melhor. Porque assim, eu sou freiriano. Né? Paulo Freire tinha uma formulação extraordinária sobre isso. Dizer que a gente não é, a gente está sendo. A gente não é, a gente está sendo. Portanto, o mundo não é, o mundo está sendo. O que significa isso? Qual a força dessa ideia freiriana? É o seguinte, nós estamos em permanente mudança, estado permanente de mudança. De vir a ser, de porvir, de deixar de ser. É sempre, é permanente. Então, até aí não há nenhuma novidade. Se a gente está mudando, a gente não será mais o mesmo? Bom, mas isso é um processo mesmo. A gente nunca é o mesmo de ontem. Né? Então, a gente nunca é o mesmo. Ok, legal. Só que o que há de diferente nessa pandemia? É porque talvez essa mudança, esse processo de mudança que é invisível e muitas vezes imperceptível para nós, a gente está mudando mesmo sem saber que está. As coisas estão mudando mesmo que a gente não perceba que está, mas agora parece que a mudança, Olivia, se me permite chamá-la assim, a mudança, Claro. Olivia, parece que ela é tangível, ela é palpável, parece que a gente enxerga essa mudança, enxerga. O que é difícil enxergar a mudança, mas parece que a gente vê. Por exemplo, se a gente passa muito tempo sem ver uma pessoa, a gente, quando revê a pessoa, a gente percebe que ela mudou. Mas se a gente convive diariamente com ela, a gente não percebe, não é assim? Que as coisas a gente não vai Sim. perceber na mudança. Mas agora não, o fenômeno da pandemia, que é global, cumulada, a crise sanitária acumulada com uma crise fortíssima financeira, parece que as mudanças estão acontecendo, a gente está enxergando. Só que nós chegamos nesse estágio, Olivia, nós chegamos nesse ponto, o Brasil, muito despreparados. Não que alguém estivesse preparado para uma pandemia, não. Mas você citou o caso da China. Ela não estava preparada para aquela pandemia, ela foi surpreendida, mas ela tinha uma sociedade de tal modo estruturada e que ela reagiu fortemente àquela pandemia e conseguiu controlar, certo? Para dar um exemplo. Foi surpreendida? Foi. Mas a maneira como a sociedade se organiza, rápido, Cuba, para dar um exemplo, em um país bem pequeno, está enfrentando a pandemia de uma maneira muito... Né? E tem lugares, Nova Zelândia, a Argentina aqui do lado, está enfrentando a pandemia. Nós poderíamos ter enfrentado essa pandemia. Nós não somos culpados da pandemia, ok? Não somos. Mas nós somos culpados e responsáveis pela maneira como nós chegamos até aqui para lidar com ela e, segundo, como nós estamos lidando com ela objetivamente. Nós poderíamos não estar hoje lastimando quase 20 mil mortes, que esta semana a gente deve superar a casa de 20 mil mortos. A gente não precisava. Ontem o Brasil teve 1.179 mortos, a Argentina teve 11. Muito mais vidas a gente podia ter preservado. Nós chegamos ao estado em frangalhos, sendo desmontado por esses irresponsáveis, desde o Temer, com teto de gastos, com reforma trabalhista. Entendeu? Reforma trabalhista para gerar mais emprego, a gente viu o resultado. Teto de gastos que tirou mais de 20 bilhões do SUS. Esse SUS que está salvando vidas. Vocês imaginam o que seria desse país sem o SUS? Nós não estaríamos hoje chorando 18 mil mortos, não. Nós estaríamos chorando provavelmente mais de 50 mil mortos, se não fosse o SUS.
E mesmo assim o SUS, nos últimos anos, depois do teto de gastos, perdeu mais de 20 bilhões, 22 bilhões na verdade. Então o Estado, as mudanças estão acontecendo? Estão. A gente não será mais o mesmo? Não será. Mas só que não dá para esperar. As mudanças não acontecem. A nossa revelia. Nós temos que disputar essas mudanças. A gente precisa disputar o Estado pós-pandemia, o Brasil pós-pandemia. Olivia, ele está em disputa agora. É agora que ele está em disputa. Porque esse Guedes, esse irresponsável, esse ministro criminoso e parasita, ele já está falando na pós-pandemia. Não só ele, como o presidente da Câmara também já está falando assim. Reforma administrativa, a mesma agenda. De desmonte, de Estado mínimo, de vender tudo. Entendeu? Foi essa agenda que nos trouxe até aqui. Essa pandemia vai aumentar a desigualdade. Nós vamos sair, há projeções de que dos 12% de desemprego que a gente tem hoje no Brasil, a gente está dentro do final do ano. 18%, há projeção de 5% de queda do PIB. Então nós temos que disputar o Estado, fortalecer o SUS. É isso que a gente tem que fazer e fortalecer o povo, dar renda para o povo, dinheiro para o povo. Perenizar uma renda básica, uma renda para que todo mundo tenha uma renda. Não que a renda substitua o Estado, não. Além da renda para os mais pobres, nós fechamos o ano de 2019 com 13.800.000 pessoas na extrema pobreza. Na extrema pobreza. Isso não é aceitável. O vírus é democrático porque ele atinge ricos e pobres. É verdade, o vírus ele atinge ricos e pobres. Mas quem morre é o pobre. Porque não tem saneamento, não tem renda, não tem comida. Enfim. Então, é disputar esse Brasil pós-pandemia. Mais Estado na vida das pessoas, menos mercado na vida das pessoas. Com certeza, Charles. Eu assino embaixo, ratifico. Estamos irmanados nessa sua concepção. Quero lembrar que eu estava assistindo a live de Dilma e Manuela Dávila, e Dilma dizia que pobreza é uma espécie de comorbidade. E porque os pobres, claro, eles ficam, a população pobre fica mais completamente vulnerável a essa pandemia, não tem como enfrentar, porque não tem os instrumentos, a infraestrutura para tal. Então, eu quero dizer que vereador Cessula de Itambé, que prazer, vereador Cessula Abreu, excelente pauta, parabéns, muito pertinente essa pauta para o momento. Soraya está aqui dizendo que tem que buscar a cura do vírus. Precisamos, mas não é rápido assim. Uma vacina leva um tempo de mais de um ano, até 2 anos, até para ter segurança para lançar no mercado. Ainda assim, os cientistas estão trabalhando por isso, celeremente. Enquanto a vacina não chega, fique em casa, respeite o isolamento social. Eu quero reiterar meus agradecimentos a você, Charles, agradecer muito pela sua participação, agradecer ao Sindicefaz pelo envolvimento, pelo acompanhamento aqui até agora, essa turma aqui acompanhando, Valdec Costa já fez vários comentários aqui na nossa rede também. Enfim, agradecer a todas e todos, foi um excelente bate-papo, e depois eu quero conversar melhor com você, vou te ligar para a gente continuar trocando mais ideias, Charles, porque é fundamental, neste momento, a substância das ideias, né? E das informações, nessa rede de movimentos sociais que se articulam para vencer, para dar uma virada neste momento. A gente não pode pensar para baixo, a gente não pode deixar a depressão, o desânimo tomar conta, nós temos que ir para cima mesmo, continuar a luta, e, portanto, parabéns ao Sindicefaz e a vocês todos que estão circulando aqui junto conosco. Jeane está aqui dizendo, Jeane Neto, gratidão aos dois, gratidão também a você que nos acompanhou até o finzinho. Foi um desafio essa live, cai, sobe, entra, volta.
Valeu demais. Muito obrigado, Lívia. Foi maravilhoso. Obrigada, querido. Obrigado, Tudo um de bom. alento. Obrigado, Um abraço para sua Cindy filha, Cefaz. Eu vi viu? o Moacir, o Moa passando. Manda um abraço pro Moa. A turma toda do Cindy Cefaz. Foi maravilhoso, viu? Eu quero que a gente se Maravilhoso. converse mais vezes. Foi muito bom. Obrigado. Com certeza. Obrigada a você. Obrigada, Soraya. Um abraço, Fátima, todo mundo. Beijo, tchau. Agora vamos embora. Tá. Tchau.